Este vídeo possui como oferecimento Blog Segundo B e Segunda Boladão, o melhor grupo de estudos no Facebook do Brasil. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo na boa? Tudo na perfeita, serena e completa harmonia? Todo mundo animado para as férias de 2 semanas? Eu tô não, né? Até que tô gravando vídeo aula agora, né? Mas tudo bem. Então. A vídeo aula que eu vou falar hoje vai ser sobre história. Eu sei que não faz muito sentido eu fazer vídeo aula sobre história, mas eu fiz uma enquete no meu último vídeo. Quem não viu, vê lá, vocês vão entender tudo o porquê que eu tô fazendo vídeo aula de história agora. Eu já tinha gravado esse vídeo há muito tempo atrás, eu já tinha editado, tava no finalzinho já. O problema é que quando eu fui ver o vídeo, eu percebi que eu fiquei falando muito entendeu, de certa forma. Ou seja, eu acho que isso incomoda, então eu tô regravando o vídeo. Peço desculpas se o vídeo continuar com entendeu, de certa forma. Peço mil desculpas, mas eu tô tentando melhorar. Então, fazer o quê? Então, vou começar com essa bagaça. Os conteúdos de história vão ser Revolução Industrial, Independência das Três Colônias da América do Norte, Revolução Francesa e Era Napoleônica. Vou começar falando sobre a Revolução Industrial. Se eu ficar tossindo no meio do vídeo, sabe? Eu peço mil desculpas também porque eu tô gripado. Ou seja, tô gravando um vídeo gripado com garganta meio entupida e nariz entupido também, então peço desculpas. Mas vamos lá. Revolução Industrial. Revolução Industrial foi o período em que a produção artesanal foi substituída pela produção em série realizada por trabalhadores assalariados com uso de máquinas. Beleza, dá pra resumir isso daí? Sim. Revolução Industrial foi o período em que a produção artesanal foi substituída pela produção mecanizada. Mas o que é esse negócio de produção artesanal, mecanizada, dá pra explicar? Claro. Produção artesanal é quando a pessoa ela possui um conhecimento de um todo. Ela possui o conhecimento de uma totalidade. Enquanto na produção mecanizada isso não ocorre. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a produção mecanizada, até porque a produção mecanizada ela reflete tudo sobre a Revolução Industrial. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Deixa eu pegar um exemplo sobre a Revolução Industrial que eu acho que vai ficar mais fácil. Revolução artesanal, nossa senhora. Produção artesanal é quando a pessoa ela possui o conhecimento de um todo, como eu já tinha falado antes. E um exemplo para isso são aqueles carrinhos de madeira que a gente encontra na beira das praias que os caras ficam vendendo. Aquele carrinho, a pessoa, ela participou do processo desde cortar a madeira até mesmo montar o carrinho, entendeu? Ou seja, ela participou do processo de produção do início ao fim. Tá bom? Tem outro tipo de produção também, que é a produção manufatureira. A produção manufatureira é a produção através da transformação de algo. A própria definição já explica, então eu não vou dar nenhum exemplo nem nada parecido. Tá? Isso nos leva para as etapas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é dividida até agora em 3 etapas. A primeira vai de 1760 até 1860, a segunda vai de 1860 até 1901 e a terceira vai de 1901 até ninguém sabe, porque historiadores afirmam que atualmente estamos vivendo a terceira Revolução Industrial. Cada uma dessas etapas da Revolução elas contribuíram para a tecnologia que nós temos hoje. E isso ocorreu por causa das construções de certos mecanismos. Como por exemplo, na primeira etapa, a invenção do terra mecânico e a máquina a vapor. Enquanto na segunda etapa nós tivemos novas fontes de energia, como por exemplo o petróleo, e também a invenção do motor a combustão. Enquanto na terceira eu não posso dizer muito o que nós tivemos ainda, porque estamos vivendo a terceira revolução industrial. Mas as invenções mais importantes foram a robótica e o aprimoramento da engenharia genética, tá? Eu sei que o vídeo ficou meio pobre até agora, mas o que eu vou dar mais ênfase sobre a Revolução Industrial vai ser o que vem agora. Que são, nesse caso, né, o impacto social da Revolução Industrial. O principal impacto da Revolução Industrial foi a alienação e novas relações de trabalho entre as pessoas. Mas primeiro, o que é alienação? Alienação é quando a pessoa ela não tem um compreendimento de um todo. Ela está alienada a fazer aquilo, sabe? E com a alienação surge também a especialização e a fragmentação. Na verdade, acho que a alienação surgiu por causa da especialização e da fragmentação, ou vice-versa, não sei. Só você sabe que a pessoa ela está alienada, ou seja, já que a produção agora é mecanizada, a pessoa ela tende a ser específica.
Ou seja, como assim? Vamos pegar um exemplo agora construção de um carro tipo uma Ferrari. Essa Ferrari, vamos pegar uma pessoa que faz a porta da Ferrari e uma pessoa que faz o motor da Ferrari. Se você inverter o lugar dessas duas pessoas, essas pessoas não vão saber fazer o trabalho do outro. Por quê? Porque elas estão especializadas naquilo que elas estavam fazendo. Elas estão fragmentadas, estão alienadas naquele trabalho que elas tinham. Isso explica muito bem o que é alienação. Outro impacto social muito forte foi novas relações de trabalho, com um aprimoramento do capitalismo. Como assim? Bem, com essas novas relações de trabalho, tudo isso tendeu a ficar pior. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter péssimas condições de trabalho. E isso, obviamente, gerou resistência operária. Isso gera greves, esse tipo de coisa que a gente encontra até hoje. Também tivemos o aumento da população urbana. Por que o aumento da população urbana? Por causa do êxodo rural. As pessoas que antigamente ficavam nas fazendas, elas viram que com a Revolução Industrial as condições de viver na cidade começaram a ficar melhor. As pessoas começaram a sair das fazendas e irem para a cidade. Ou até mesmo fugirem das fazendas, porque elas podem muito bem ter sido substituídas por máquinas, né? Esses dois lados, dos dois um. Também tivemos o crescimento dos transportes de comunicação. Beleza? Eu acho que isso já explica muito bem o que é a Revolução Industrial, tá bom? Então eu vou apenas acabar a Revolução Industrial aqui e vamos para a independência das 13 colônias da América do Norte. Antes de falar exatamente sobre a independência dessas 13 colônias, é preciso primeiro entender por que as pessoas foram para essa colônia. As pessoas foram para a colônia inglesa porque elas estavam fugindo de perseguições religiosas e dificuldades que as pessoas encontravam dificuldades econômicas que as pessoas encontravam na Europa. Ou seja, foi um meio que as pessoas encontraram de fugir daquilo. Então, esses grupos de pessoas, elas formaram 13 colônias que eram independentes entre si, porém essas 13 colônias, elas eram subordinadas para a Inglaterra, até porque a colônia era inglesa, né? Tudo isso vai gerar... Como é que eu posso dizer? Não vou avançar ainda não. Beleza, já expliquei como é que as pessoas foram pra lá. Agora eu vou explicar como que surgiu a intensificação do domínio inglês. Ou seja, como é que as pessoas começaram a almejar a liberdade, começaram a almejar a independência. Tudo isso surgiu por causa de umas leis criadas pelos ingleses que sempre buscavam um monopólio inglês, entendeu? Os ingleses sempre buscavam o lucro, esse tipo de coisa. Desculpa. Então vamos para essas leis. São elas a lei do açúcar, a lei do selo, a lei dos alojamentos, a lei do chá e a lei dos intoleráveis. A lei do açúcar dizia que os colonos só poderiam comprar açúcar vindo de Antilhas inglesas. E a lei do selo dizia que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. O que essa lei do selo ela infligia? A lei do selo ela não contribuiu quase nada com a economia do lugar. Foi basicamente um jeito encontrado pelos ingleses de sair lucrando mais uma graninha, esse tipo de coisa. Ou seja, a lei do selo e a lei do açúcar sempre buscavam a autonomia inglesa, até que todas essas buscavam. Também tivemos a lei dos alojamentos. A lei dos alojamentos dizia que os colonos deveriam abrir suas casas para abrigar soldados ingleses. Isso infligia muito a privacidade das pessoas. Isso era contra o direito civil, alguma coisa assim, sabe? Até que naquela época não tinha direito civil, eu acho, né? Ou seja, isso também deixou os colonos muito pé da vida. Também tivemos a lei do chá. A lei do chá deu... quando os ingleses deram um monopólio do chá para uma companhia comercial inglesa. Isso foi, o que eu posso dizer vulgarmente, foi a gota d'água para os colonos. Os colonos já estavam pé da vida, então eles vão fazer uma pequena travessura. Essa travessura foi chamada de Festa do Chá de Boston. O que foi isso? Olha só que viagem, olha só que momento Dorgas. Musiquinha Bob Marley. Beleza. Festa do Chá de Boston foi quando os colonos se fantasiaram de índios, de selvagens, e pegaram a mercadoria dessa companhia inglesa e jogaram tudo no mar. E isso foi chamado de Festa do Chá de Boston. Ou seja, os caras se fantasiaram
de índio, pegou tudo e jogou no mar, meio dogas. É lógico que os ingleses sabiam que aqueles não eram índios. Então eles vão criar outra lei em represália a essa festa do chá de Boston. Essa lei foi chamada de Lei dos Intoleráveis. Por que Lei dos Intoleráveis? Bem, Lei dos Intoleráveis porque essa lei ela infligia o julgamento e a punição de todos que eram contra a coroa. Essa lei ela foi responsável pela gota d'água, sabe? Por causa dessa lei é que vai surgir o protesto das 13 colônias. Então vamos para isso. Vamos para o protesto das 13 colônias. O protesto das 13 colônias fez com que surgisse o primeiro Congresso da Filadélfia, que foi em 1774. Vale lembrar que esse congresso ele não tinha ainda o objetivo separatista, sabe? Ele não buscava, almejava uma revolução, uma independência. Tinha apenas como objetivo dialogar e procurar alguma coisa democrática. Nesse congresso, os colonos eles pediram o fim da Lei dos Intoleráveis, porque qualquer coisinha que as pessoas faziam, ou elas eram presas ou então mortas, de acordo com a gravidade daquilo que elas faziam. Vale dizer também que entre o período do primeiro congresso e do segundo congresso, nós tivemos o conflito de Lexington. O conflito de Lexington, um professor ele não explicou isso na sala, mas eu vou explicar porque eu sempre tento trazer mais conteúdo para o vídeo. O conflito de Lexington foi a gota d'água, sabe? Foi aquele que explodiu a independência. O que foi o conflito de Lexington? O conflito de Lexington foi quando os ingleses eles descobriram que existia um depósito em Concord, que existia um depósito de armas. E esse depósito de armas ele ainda não tinha o objetivo de lutar contra os ingleses, era apenas um meio encontrado pelos colonos de ter uma segurança entre eles, sabe? Tipo, se tivesse alguma independência, eles iriam utilizar aquele depósito. É lógico que os ingleses eles não iriam deixar aquele depósito existir, ou seja, os ingleses enviaram soldados para buscar essas armas, apreender essas armas. E enquanto os ingleses estavam indo para Concord, eles chegaram em Lexington. E lá em Lexington tinha uma pequena milícia, sabe? Essa milícia ela era contra a coroa. Ainda não se sabe o que foi que atirou, o que foi que deu o primeiro insulto, ainda não se sabe o que aconteceu. Só se sabe que teve o conflito. E nesse conflito alguns colonos e milicianos acabaram morrendo. Isso foi a gota d'água para os colonos. Os colonos ficaram pé da vida e falaram, vamos para a guerra. E isso fez com que surgisse o segundo Congresso da Filadélfia. O segundo Congresso da Filadélfia ele já tinha um objetivo separatista, ou seja, ele já almejava a revolução. E qual era o objetivo do segundo congresso? Ele tinha como objetivo organizar militarmente contra os ingleses para garantir o direito social dos colonos. Foi isso que eles alegavam para o surgimento da independência. E então começa a guerra. A guerra ela foi dividida em duas principais etapas. A primeira etapa foi o período em que as tropas dos colonos lutaram praticamente sozinhas contra as forças inglesas. Porém, na segunda etapa já teve o surgimento de países que contribuíram para a independência, como por exemplo a França, a Espanha e a Holanda. Agora vamos ler a definição. Foi a fase em que as tropas estadunidenses contaram com a ajuda financeira e militar da França, da Espanha e da Holanda. Vale dizer que a participação das tropas francesas foi decisiva para a batalha. Então os franceses são tudo gente boa, tudo xará, sempre vai ajudar alguém que procura a independência. Não, não é. Dessa vida ninguém nunca vai ajudar uma pessoa sem ganhar nada em troca. Por que os franceses ajudaram os Estados Unidos? Primeiro foi porque os franceses eles sempre tiveram uma rixa com a Inglaterra, tanto em termo econômico quanto em termo militar. Os franceses ajudaram os futuros Estados Unidos por causa de vingança, por causa da derrota da Guerra dos 7 Anos para os ingleses e também por causa dessa concorrência que eu já tinha falado antes. Ou seja, foi por isso que os franceses ajudaram. Então os Estados Unidos acabou ganhando, acho que todo mundo deve saber já disso, né? E nessa que os Estados Unidos ganharam, eles montaram a Constituição. E essa Constituição o tipo de Estado seria uma república, seguindo o presidencialismo e o federalismo. Enquanto na cidadania nós teríamos os direitos civis, que foi aquilo que eu tinha falado antes. E a tripartição dos poderes do Estado seria os limites da independência. Beleza, eu acho que já tá mais do que bom sobre falar sobre a revolução, sobre a independência dos Estados Unidos. Então eu vou parar aqui, a independência das 13 colônias. Fica aí com um comercialzinho idiota que eu peguei na internet.
E daqui a pouco eu vou voltar. I go back, baby. Beleza, então, tchau. I am here to care of you. All the freshness lies on you. No matter how's the weather, the things are going better. Take my hand and let me show you the... Ingredientes de verdade, do campo para sua cozinha. Oi, filhota. Oi, meu amor. Nissin Miojo. Tá morrendo de fome. A qualidade e tradição do melhor sabor. E aí, tô de volta. Sentindo minha falta? Não? Gostava da propaganda? Também não? Nem aí. Vamos lá então, Revolução Francesa. O conceito de Revolução Francesa é que foi um movimento político que provocou grandes transformações políticas e sociais na França. Vale lembrar que esse movimento ele não ficou preso apenas à França. Esse movimento ele se expandiu para todo mundo por causa de seus valores. Esses valores eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu posso adiantar que todos esses valores eles almejavam a liberdade e a igualdade. Então, antes de explicar sobre os fatos históricos, eu vou primeiro explicar sobre o contexto. E esse contexto eu vou dividir em dois principais tópicos. O primeiro tópico é como que era dividida a sociedade naquela época. A sociedade naquela época era uma sociedade estamental e era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era o alto e o baixo clero. O segundo estado era composto pela nobreza em geral, que nesse caso seria a nobreza cortesã, nobreza provincial e a nobreza de toga. E o terceiro estado seria os camponeses, os sans-culottes e a burguesia, que nesse caso seria a alta, a média e a baixa. Beleza, fim do primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico do contexto seria que a França estava passando por problemas econômicos naquela época. E esses problemas estavam presentes no setor têxtil, no setor de alimentos e no setor de finanças públicas. E isso nos leva para os dados históricos. O primeiro dado histórico da Revolução Francesa foi a revolta aristocrática. A revolta aristocrática ela surgiu por causa do seguinte, vamos lá, vou explicar. O rei Luís ele estava vendo esse processo de crise que estava se formando na França. E então uma solução que ele encontrou foi os impostos. Como o terceiro estado ele não podia mais suportar impostos, o rei Luís ele propôs que, caso o terceiro estado não pudesse mais suportar ainda mais impostos, seria necessário que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos para a coroa. É óbvio que esses estados não iriam concordar com isso. Então o que eles fizeram? Eles convocaram a Assembleia dos Estados Gerais. Esse movimento de convocar a Assembleia dos Estados Gerais foi chamado de revolta aristocrática. Ou seja, o que foi a revolta aristocrática? Foi um movimento de convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Sabe? Foi aquele movimento que os nobres do clero se revoltaram contra essa decisão do rei. Então isso nos leva para a Assembleia dos Estados Gerais. O que era essa Assembleia? Essa Assembleia era uma instituição parlamentar antiga que tinha como objetivo discutir sobre problemas que estavam acontecendo na França. Vale lembrar que essa Assembleia ela não se encontrava havia 175 anos. Então. Nessa Assembleia participavam, obviamente, representantes dos 3 estados. E vale lembrar que naquela época o voto dessa Assembleia não era por número de população, mas sim por estado. Ou seja, cada estado tinha um voto. Então foi muito simples. O primeiro estado e o segundo estado, eles se uniram, ou seja, tinha 2 votos. Se uniram contra o terceiro estado para forçar o terceiro estado a pagar ainda mais impostos. E eles ainda tiveram o apoio do rei. Beleza? Ou seja, o terceiro estado ele foi subestimado. Ou seja, o terceiro estado acabou sendo praticamente obrigado a pagar um pouquinho mais de imposto. O terceiro estado ele não gostou nem um pouco disso. Ele teve um descontentamento popular enorme disso. Então o que os representantes do terceiro estado fizeram? Eles fundaram a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia ela tinha como principal objetivo elaborar uma nova Constituição para a França. E essa Constituição iria almejar todos os valores que eu vou começar a falar agora. Os principais valores dessa Assembleia, sabe, que ela buscava, eram a liberdade e a igualdade, que eu já tinha falado antes. Seriam, nesse caso, um jeito mais específico de se falar, essa Assembleia buscava o respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, que nesse caso infligia o direito à propriedade individual,
direito à resistência à opressão política e liberdade de pensamento e de opinião. Vale lembrar também que essa Assembleia, Peraí, rapidão, já volto. Vale lembrar também que essa Assembleia, ela declarou o direito do homem e do cidadão. E ela também acabou com o fim dos privilégios feudais. Todos esses valores que eu falei, se vocês entenderem bem o que eu falei e também lerem no slide, vocês vão compreender que todos esses valores, eles almejavam a liberdade e a igualdade, como eu estou falando tudo isso. Até porque a Revolução Francesa ela é conhecida por causa desses ideais. E foi justos esses ideais que fizeram com que essa revolução se expandisse para todo mundo. E isso vai causar futuras... Como é que posso dizer? Futuros combates para o fim dessa revolução. Mas eu não vou adiantar muito não. Isso nos leva para a monarquia constitucional. A primeira constituição elaborada por essa Assembleia retirava alguns dos poderes absolutos que o rei tinha. Até porque naquela época a monarquia era absolutista. Já que o rei ele perdeu alguns desses poderes por causa dessa primeira constituição, obviamente ele não gostou. E então o que ele vai fazer? Ele vai começar a tramar com nobres de outros países para acabar com essa revolução. Esse movimento foi chamado de Forças Contra-Revolucionárias. O que foi esse período? O período das Forças Contra-Revolucionárias foi o período em que o rei Luís ele se juntou com nobres da Áustria e da Prússia que também estavam se sentindo ameaçados por esse ar de revolução e começou a tramar para que um exército austro-prussiano invadisse a França, acabasse com esse ar de revolução e depois eles voltassem. Beleza? Então Então o exército austro-prussiano ele invadiu a França. E nessa que ele invadiu a França, os líderes da revolução eles começaram a se sentir ameaçados, desesperados para falar a verdade. Então o que eles fizeram? Eles apelaram para a população. Esse movimento de apelar para a população, tipo, pedindo ajuda para que eles se unissem ao exército e à causa revolucionária, obviamente a população acabou se conscientizando e elas foram para a guerra. Quando a população ela foi para a guerra, eles ganharam. Ou seja, eles ganharam o exército. E isso vai fazer com que surgisse a ditadura jacobina. Pode parecer que eu estou dando uma acelerada no vídeo, mas é porque eu já tentei gravar esse vídeo milhares de vezes, sabe? Tá difícil de gravar essa parte da Revolução Francesa. Então, tô falando tudo na lapa mesmo, sabe? Sem dar muito exemplo, esse tipo de coisa. Peço desculpa se não dá pra entender nada, sei lá, vai acompanhando aí no slide, tá? Isso vai fazer com que surgisse a ditadura jacobina. Porém, antes de se entender os fatos históricos da ditadura jacobina, é necessário primeiro entender o contexto. A primeira coisa que vocês entender do contexto é que os principais líderes da revolução decidiram proclamar a república naquela época. E isso fez com que surgisse forças políticas. Essas forças políticas eram os girondinos, os jacobinos e a planície. Os girondinos eram compostos pela alta burguesia, os jacobinos eram compostos pela baixa burguesia e a planície eram compostos principalmente pela alta burguesia, que nesse caso seriam os banqueiros. Surgiram uma série de expressões para determinar como que cada grupo agia, e um meio de se explicar isso seria que os girondinos seriam o grupo de direita, os jacobinos o grupo de esquerda e a planície o grupo que fica em cima do muro, como eu posso dizer. Ou seja, em cada disputa política que existia entre esses grupos, cada um ficava de um lado. Porém, a planície, que era o grupo que ficava em cima do muro, sempre almejava o seu próprio bem, sabe? Ela sempre procurava aquilo que ela como é que posso dizer? Que ela sai mais lucrando, entendeu? Aí isso sim vai nos levar para a ditadura jacobina. A ditadura jacobina, ela começou logo de cara com a execução do rei. Essa execução do rei, ela foi recebida com grande crítica por parte dos girondinos, até porque os girondinos, eles não queriam a morte do rei em si, eles queriam apenas que o rei perdesse parte do poder e só. Porém, os jacobinos, eles vendo que o rei ele tramou com o outro exército, eles decidiram matar logo. A ditadura jacobina também foi chamada de fase do terror, até porque muitas pessoas morreram por causa de perseguições. Esses números estimam de 40 mil até mesmo 50 mil. Mas como assim muitas pessoas morreram nesse negócio? Muito simples, vamos explicar de novo o contexto. Como a França tinha as forças revolucionárias acabaram de passar por uma guerra, né? Começaram a surgir novas ameaças externas contra revolucionários. E nesse período
surgimento de novas forças contra a Revolução, o que os jacobinos fizeram? Eles decidiram montar o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Montando esse Comitê de Salvação Pública, ele tinha como principal objetivo o controle do exército e da administração do país, ou seja, eles começaram a se preparar para a defesa da França, para que a Revolução ela não acabasse, entendeu? Então, como eu já tinha falado antes, surgiu o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. O Comitê de Salvação Pública, eu já expliquei, e o Tribunal Revolucionário era encarregado de vigiar, prender e punir os traidores da causa revolucionária. Foi justo esse tribunal que fez com que muitas pessoas fossem mortas, até porque esses tribunais eles nunca funcionam direito, sabe? Qualquer coisinha que fizessem, essa pessoa ou era presa ou era morta. Beleza? Isso nos leva para as características gerais do governo. As características gerais do governo é que o governo era dirigido por Robespierre, e esse governo teve uma série de iniciativas. Entre essas iniciativas teve o aumento dos impostos para os mais ricos, que nesse caso seriam os nobres e o clero. Teve o tabelamento dos preços de gêneros de primeira necessidade, ou seja, ele tabelou o preço de alimentos, sabe, gêneros em geral. Também teve uma maior proteção legal aos mais idosos e pobres, e também teve direito à rebelião, sufrágio universal de trabalhos e sustentabilidade. Todos esses valores, os girondinos eles eram muito contra, entendeu? E toda vez que os girondinos tivessem... Nossa senhora, tô falando muito rápido que eu tô atropelando as palavras. E toda vez que os girondinos tivessem a chance, eles iriam tirar Robespierre do poder. E quando eles tiveram essa chance, eles deporam esse líder desse governo. Esse movimento de depor Robespierre e entrar os girondinos como líderes, sabe, líderes de governo, esse movimento foi chamado de governo do diretório. O governo do diretório como é que posso dizer? O governo do diretório afirmava que era necessário formar uma nova constituição para a França. E nessa que os girondinos elaboraram uma nova constituição para a França, os girondinos eles acabaram perdendo alguns de seus valores da Revolução. E com a perda desses valores, os girondinos acabaram recebendo grandes críticas populares, gerando assim constantes rebeliões, tá bom? Então todo esse processo de mudar governo, não mudar, planície, girondino, fez com que surgisse o golpe de 18 Brumário. O golpe de 18 Brumário foi um golpe feito foi um golpe feito por Napoleão Bonaparte, em que ele se aliou a influentes políticos burgueses e acabou dissolvendo esse governo do diretório, instalando assim o consulado. E se eu começar a explicar sobre o consulado, eu vou partir direto para a era napoleônica, e eu ainda não estou muito bem nesse conteúdo, então eu vou dar uma paradinha aqui e vou estudar. Porém, antes dessa paradinha, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o significado desse golpe. Por que existiu o golpe do 18 Brumário? Esse golpe de 18 Brumário ele teve como principal objetivo um encerramento do ciclo revolucionário e a consolidação dos ideais liberais. Ou seja, todo esse movimento de ficar trocando essas coisas assim, Napoleão ele simplesmente chegou e falou: chega desse período de mudança, agora o governo é meu. Beleza? Eu vou acabar com a Revolução Francesa aqui. Eu sei que não ficou muito bem explicado a Revolução Francesa, mas eu tentei fazer o resumo do resumo da Revolução Francesa. Peço mil desculpas se vocês não entenderam alguma coisa. Qualquer coisa, manda um e-mail pra mim, que eu tento tirar a sua dúvida. Mas tudo bem então. Então tá, então. Fica com mais uma propaganda idiota aí que eu peguei na internet e daqui a pouco eu volto. Tchau. As imagens mostram o criminoso chegando à loja de materiais de construção, enquanto o comparsa espera em uma moto. Usando o capacete, o assaltante rende a funcionária. Enquanto rouba o dinheiro do caixa, ele se distrai e deixa a arma em cima da mesa. A funcionária joga o revólver em direção à rua e sai correndo. Veja novamente. Assustado, o bandido também corre e deixa parte do dinheiro cair. Na fuga, ele ainda se atrapalha na hora de pegar a arma. Um funcionário que ficava no segundo andar ouviu os gritos da mulher e pulou pelo forro do teto para ajudar a colega. Os bandidos conseguiram fugir.
era napoleônica era dividida em 3 principais partes, que seriam, nesse caso, o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Vale lembrar que o governo dos 100 dias, o professor ainda não explicou isso na minha sala, então eu vou apenas explicar de acordo com o que eu aprendi na 7ª série. Então vamos para o consulado. Como eu já tinha falado antes, Napoleão, com o golpe do 18 Brumário, ele dissolveu o diretório e instalou o consulado. Mas, o que é o consulado? O consulado é um governo republicano, centralizado e controlado por militares. E esses militares eram 3 cônsules principais, que chefiavam o poder executivo, que nesse caso seria o próprio Napoleão, o Roger Dux e Sieyès. Esses 2 outros que eu acabei de citar eram grandes políticos que também davam muito apoio a Napoleão. Características gerais desse período. As principais características desse período seria uma severa censura à imprensa e ação violenta a órgãos policiais, e também a repressão aos setores populares que tinham projetos políticos emancipacionistas. E também, o mais importante, seria que a alta burguesia consolidou-se como grupo dirigente da França. Com a instalação do consulado, Napoleão ele fez uma grande reorganização do Estado, e essa reorganização infligia a administração, a economia, a educação e o direito da França. Na administração, por exemplo, ele instalou a burocracia. Na economia, ele estimulou a criação de bancos da França. Na educação, ele reorganizou o ensino, que passou a ter uma função de formar um cidadão. Mas por que ele fez isso? Bem, Napoleão ele afirmava que cada cidadão ele era um cidadão soldado. Igual Esparta, esse tipo de coisa, não é? Não é igual Esparta. Não era igual Esparta. Napoleão ele afirmava que cada cidadão tinha como objetivo espalhar os ideais da Revolução Francesa. Óbvio que esse cidadão ele tinha que ter conhecimento desses valores e ideais. Então foi por isso que ele fez esse movimento de melhorar a educação. Por quê? Porque ele acreditava muito na Revolução Francesa. No direito, ele teve a elaboração e a adoção do Código Civil, que pode ser chamado também de Código Napoleônico. Mas o que é esse Código Napoleônico? Bem, ele tinha pontos fundamentais. Nesse caso seriam a igualdade jurídica, respeito à propriedade privada, direito à liberdade individual e matrimônio civil. Vocês perceberam alguma semelhança aos valores da Revolução? Sim, Napoleão ele acreditava na Revolução. E ele morreu acreditando, para falar a verdade. É óbvio que o Código Napoleônico teria como grande ênfase os valores da Revolução. Até que vocês puderam perceber aí. Na igreja ele teve a assinatura do Concordata. Eu não vou explicar muito isso daí porque eu acho que não vai cair mesmo, tá? Também tivemos transformações políticas. Nessas transformações políticas, Napoleão ele foi declarado como cônsul vitalício. Primeiro, o que é cônsul vitalício? Vitalício vem de vida, ou seja, Napoleão ele seria cônsul até ele morrer. Olha só quanta confiança os políticos franceses eles tinham em Napoleão. Napoleão foi um grande líder, para falar a verdade. Outra transformação política que foi a essencial foi que Napoleão ele foi nomeado o rei. Nesse caso, né? Ele conseguiu o trono. Isso surgiu por causa de um plebiscito que estabeleceu a monarquia novamente. Então, quem melhor do que Napoleão para governar a França? Foi isso que os políticos pensaram. E isso fez com que surgisse um império. Muita gente deve achar que império é a mesma coisa que monarquia, que é a mesma coisa que isso. Não, império é a fusão de monarquia com expansão territorial, tá? Ou seja, império romano é apenas pensar o que o império faz, entendeu? Então vamos para o império. Império, como eu já tinha falado antes, é uma monarquia com expansão territorial. Então, óbvio que Napoleão ele vai procurar, como é que posso dizer, expandir as terras da França. Nessa que ele tende a expandir as terras da França, ele teve algumas ações militares. Nessas ações militares, ele teve grandes vitórias francesas, que nesse caso seriam na Áustria, na Prússia e na Rússia. Porém, ele fracassou quando ele tentou invadir a Inglaterra, até que ele perdeu a Batalha de Trafalgar. Mas como assim ele perdeu a batalha com a Inglaterra? O Napoleão não tinha um grande exército francês naquela época? Sim, ele tinha um grande exército francês, uma marinha também muito poderosa. Porém, como a Inglaterra ela é literalmente uma ilha, é óbvio que as forças navais da Inglaterra seriam mais fortes, seriam mais poderosas que as forças francesas. Então Napoleão acabou perdendo.
Então um jeito que Napoleão encontrou de combater a Inglaterra sem arriscar muito as suas frotas militares seria o bloqueio continental. O bloqueio continental proibia qualquer outro país de comercializar com a Inglaterra. E justo esse bloqueio continental ele gerou uma série de acontecimentos. E o principal acontecimento seria a fuga da família real para o Brasil. Mas como assim? Bem, Portugal ele era um grande amigo comercial da Inglaterra. E Portugal dependia muito da ajuda financeira da Inglaterra. Então, com esse bloqueio continental, Portugal começou a ficar, como é que posso dizer, enrolando os franceses, falando, não, a gente vai acabar, o problema é que a gente tem muitos problemas financeiros. E Napoleão acabou engolindo isso aos poucos. Porém, chegou uma hora que Napoleão falou, chega, tá me enrolando, eu vou invadir. E nessa que ele invade, a família portuguesa fugiu. Porém, quando a família portuguesa ela fugiu, quer dizer que ela perdeu o trono português, ela não comanda mais em Portugal? Não. Quando ela fugiu, a monarquia ela continuou. Ou seja, o governo de Portugal continuou, apenas a família apenas não estava em Portugal. Porém, o governo continuou. Vai lembrar isso que ele pode cobrar esse certo errado, tá? Resultados negativos. Como Napoleão ele tinha um grande exército, era óbvio que ele iria ter grandes mortes. E essas grandes mortes geraram um grande descontentamento popular. Não um descontentamento popular suficiente para retirar ele do trono. Porém, é óbvio que muitas famílias foram destruídas, então descontentamento popular. Os principais resultados negativos seriam o fracasso do bloqueio continental, porque muitos países continuaram comercializando com a Inglaterra mesmo sofrendo a ameaça de invasão. Teve também reação nacionalista dos povos que tiveram seus países ocupados. Napoleão ele não enxergava o domínio dele como algo negativo, ele enxergava aquilo como algo positivo, porque ele achava que fazendo aquilo, ele queria que as pessoas enxergassem o seu exército como um exército libertador de todos aqueles ideais presos e preconceituosos. Napoleão ele afirmava que os ideais da Revolução Francesa deveriam ser espalhados. Então, fazendo isso, ele começou a conquistar outros países. Porém, esses países eles não queriam ser conquistados, era óbvio. Então, reação nacionalista. Beleza? Mas como é que Napoleão ele perdeu? Muitas pessoas afirmam que Napoleão ele perdeu para o inverno russo. Por quê? Bem, em represália à decisão de Czar Alexandre, que era o líder do governo da Rússia, Napoleão ele decidiu invadir a Rússia. Ou seja, Czar falou, tô nem aí, eu vou continuar comercializando com a Inglaterra. Então Napoleão falou, beleza, eu vou te invadir. E nessa que ele invade, caiu justo na época do inverno russo. O inverno russo, como vocês devem saber, é um inverno muito cabuloso e muito rigoroso. Esse inverno fez com que Napoleão ele perdesse grande parte de seu exército. Olha só, faz um pequeno cálculo matemático. Napoleão ele invadiu a Rússia com 600 mil homens e 180 mil cavalos. Porém, ele voltou apenas com 40 mil. Faz uma continha aí para ver quantos morreram, só vocês terem uma ideia. Então, Napoleão ele acabou enfraquecendo seu próprio exército apenas por causa do inverno russo, que era muito rigoroso. Como os outros países estavam resistindo ao governo francês, quando eles viram a oportunidade de combater Napoleão, até porque o exército deles estava enfraquecido, quando eles viram essa oportunidade, eles falaram, não vamos fracassar, temos que acabar com isso. Nesse movimento, eles acabaram montando um exército e todos começaram a marchar para Paris. Nessa que eles marcharam para Paris, Napoleão, como ele estava muito fraco, ele acabou perdendo. Nessa que ele perdeu, ele foi enviado para a Ilha de Elba. A Ilha de Elba ela fica no mar Mediterrâneo, ou seja, quase relativamente perto da França. Napoleão ele acabou fugindo. Nessa que ele foge, ele vai para a França novamente e consegue o governo mais uma vez. E é aí que começa o governo dos 100 dias. Napoleão ele começa a reestruturar o seu exército economicamente, sabe, com armas, esse tipo de coisa. Nesse período que ele estava se reorganizando ainda, os outros países não deram chance para essa reorganização. Eles invadiram novamente e pegaram o Napoleão novamente. Nessa que eles pegaram Napoleão, eles enviaram ele para uma ilha ainda mais distante da França, justamente para evitar que ele fugisse de novo. Essa ilha eu esqueci o nome, eu peço mil desculpas, depois eu vou procurar e vou botar aí no vídeo. Foi nessa ilha que Napoleão ele acabou morrendo. Muitos dizem que ele foi envenenado ou então morto.
ou então assassinado, alguma coisa assim. Porém fica a dúvida, né? Como é que a gente vai saber que Napoleão foi envenenado ou não, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo deve ter ficado relativamente pequeno, porque eu tentei falar o mais rápido possível. Vocês devem ter percebido. Eu tô meio gripado aqui, sabe? Então, por favor, bota gostei aí, que se o vídeo foi útil pra você. Favorita também, sabe? Eu não pedi nenhum vídeo pra favoritar, mas esse vídeo aqui foi o mais demorado de todos, entendeu? Eu tô falando sério. Beleza, então, foi só isso mesmo que eu queria falar. Valeu, falou e até mais. Boas férias aí pra vocês, tá bom? Só pra adiantar, beleza? Valeu, tchau. Este vídeo foi apresentado com intuito não comercial. Caso você tenha alguma sugestão ou dica para a melhoria do canal, envie um e-mail para brenoprata@hotmail.com. Obrigado pela paciência e tenha bons estudos.